Fala galerinha, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula prática. E agora que nós terminamos de conhecer o Scratch, nós vamos para o nosso projeto para dar início aí à produção do nosso game Batalha Espacial. Então, vamos lá para o nosso diagrama aqui do nosso projeto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar o game propriamente dito, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, escrever game. Batalha espacial. E agora nós vamos usar um dos superpoderes aqui do desenvolvedor, uma das habilidades, que é a decomposição aqui desse game. Então, nós temos uma coisa que é mais complexa, né? O game completo aqui, um monolito, e nós vamos decompor ele em várias tarefas menores para que a gente possa saber exatamente o que fazer em cada momento, aqui. A gente tem uma sequência certinha e ter como conferir se a gente está fazendo tudo certo, se a gente não está esquecendo de nada. Durante o processo, de repente, a gente pode mudar alguma coisa, mas a princípio isso aqui é um esboço para a gente seguir, tá bom? Então, vamos lá. Depois que a gente tem noção aqui do nosso fim, a gente vai dividi-lo em outras partes menores. Então, a primeira partezinha aqui vai ser a parte de sprites. Vou colocar a letra maiúscula aqui, para ficar mais visível. Em sprites, nós vamos selecionar todos os sprites que nós vamos usar. Então, vou duplicar aqui e vamos começar, obviamente, por player, que é a nossa nave. Depois, vamos colocar aqui o inimigo, que é a nave inimiga. Depois, nós podemos colocar aqui o projétil, que é o nosso tiro. Depois, nós vamos colocar textos, que é o nosso game over, como a gente viu na aula anterior lá do broadcast, explicando certinho. E também score, né, pontuação, esse tipo de coisa. E nós vamos ter também um, um outro sprite que é estrelas, que é o que vai dar aparência de movimento no nosso game. Para que dê a aparência de que a nave está realmente voando, nós precisamos fazer algo no fundo ter movimento. Então, vão ser as estrelas. Agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que vai ser o tópico de variáveis. Então, vamos lá, vou duplicar esse aqui, colocar aqui embaixo, vou escrever aqui variáveis. Vou ligar esse tópico. E em variáveis, nós vamos ter três variáveis a princípio. Vai ser, vou duplicar aqui, variável gameover, variável score, que é a pontuação, e variável record, que é a pontuação máxima. Vamos ligar os pontos aqui.
E nós vamos ter também os sons, né? Vamos lá, duplicar. Vamos colocar aqui sons. E aqui eu vou ter dois tipos de sons a princípio, que vai ser trilha sonora, que é o som de fundo, e vai ter o som do disparo, dos projéteis, né, os tiros. Então, vamos ligar aqui. Agora, depois desse ponto, vamos colocar aqui o comportamento de cada um desses elementos. Então, todos aqueles que tiverem algum comportamento, nós temos que colocar um script para eles. Então, o que não tem comportamento não precisa, né? Então, variáveis não têm comportamento, mas tudo aquilo que vai executar uma ação precisa ter um script. Então, nós vamos colocar scripts para eles. Lá, escrevi aqui script. Eu vou diminuir um pouquinho. Aqui vai ter script. O inimigo vai ter script. Projétil vai ter script. Também tem movimento, tem comportamento. As estrelas têm script. Os textos eu vou deixar por enquanto, porque eu quero subdividir eles já para a gente ter um controle melhor lá na frente. Então vamos lá, aqui não tem script, trilha sonora, disparo também, sons também não tem script. Então, variáveis e sons não tem script, a gente pode jogar fora isso aqui por enquanto e vamos conectar. Aqui em textos. Agora vamos colocar quais são os textos, né? Então, texto vai ser... Aqui a gente pode até seguir o que está ali em variáveis. Na verdade, é um repeteco de variáveis. Então, game over. Score. E record. Aí vamos conectar eles. Ok, é isso aí. Então, nós temos aqui todo o esboço do nosso game para que a gente possa seguir. Então, a gente dividiu o game de forma geral entre sprites, então são as figuras, as partes gráficas, né, as partes de imagem que nós vamos criar, os elementos de dentro do nosso game. A gente dividiu em variáveis, então variáveis são elementos de configuração do game, então nós vamos ter 3 elementos de configuração aqui, que é game over, score e record. E nós dividimos também em sons, que são trilha e sons de elementos lá dentro, sons internos. Por enquanto, eu estou aqui imaginando que a gente vai colocar só o som de disparo. Depois a gente define quais desses elementos vão precisar de script. São aqueles elementos que têm um comportamento dentro do game. Então, o nosso player vai ter comportamento, ele vai voar, ele vai ter controle, ele vai ter direção. O inimigo vai ter um comportamento também, ele vai precisar se mover, né, em oposição ao nosso player. O projétil vai se deslocar até o inimigo, então comportamento também. Os textos, eu não coloquei aqui, vai ter que ter script também. Vamos lá, vamos duplicar aqui. Duplicar, duplicar,
duplicar. Agora sim. Os textos também precisam ter scripts, porque eles têm que saber a hora de entrar. Então, vão ter um comportamento também, vão ter que saber o momento que eles vão ter que aparecer, eles têm que ter uma configuração também, saber onde eles têm que aparecer, né, o local. Então, existe um comportamento embutido aqui. Vamos lá. E aqui estrelas, né? O último que vai ter movimento também, que é justamente o elemento móvel do nosso background, para que dê a aparência da espaçonave voando. Então, temos aqui toda a subdivisão do nosso game para que a gente possa fazer tudo direitinho. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te espero na próxima, onde nós vamos aí dar início realmente ao nosso projeto no Scratch.